Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nada há nem pode haver de mais importante do que percebermos e atendermos aos convites da vida a cada instante. É fundamental nós compreendermos a lei de atração e de sintonia em nossas vidas, que todos nós, que cada um de nós atrai a cada instante, a cada relação, a cada situação, a cada doença, a cada alegria. Exatamente o que precisa para a sua evolução, para a sua cura, para o seu aprendizado. É um processo perfeito. É isso que se fala no Oriente quando se diz: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Nada, absolutamente nada ocorre no universo que não seja exatamente o que todas as partes envolvidas precisam, perfeitamente precisam para a sua expansão, para a sua evolução. Como será diferente nossa vida quando realmente dissermos e vivermos como Jesus ensinou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tanto buscamos os melhores caminhos de evolução quando eles estão literalmente à nossa frente, no nosso nariz. O agora. A cada dia basta o seu mal, elucida Jesus. O agora, o imediato, aquilo que nós vivemos, o presente de Deus. O presente de Deus. Que nós recusamos, algemados ao passado, incapazes de perdoar os outros e de nos perdoar. Que nós perdemos o presente de Deus, imaginando e nos preparando para futuros que são meras probabilidades. Perdendo o presente, o agora, que é a nossa realidade, o nosso remédio perfeito. Como é importante termos essa consciência. Como é importante estarmos aqui estudando as leis da vida para deixarmos de desperdiçar vida, desperdiçar atenção, desperdiçar energia. Muito bom, vamos estudar hoje os meios de expansão com os quais os espíritos contam após a morte. Como nos elevamos? Será que há religiões? Será que há terapeutas? Métodos terapêuticos? Com o que podemos contar para a nossa expansão espiritual após a morte? Vamos lá? Talvez estudando alguma coisa dessas formas de expansão após a morte, aprendamos alguma coisa sobre como nos expandir durante a vida. Imperdível convite, não é? Então vamos a ele.
Kardec faz 4 perguntas, hoje nós vamos na pergunta 227 a 230. Na 227 ele diz assim: como os espíritos errantes são os espíritos que estão na pátria espiritual, que vagam de um lugar para o outro, imantados ainda à energia da crosta da matéria, como os espíritos errantes se instruem no mundo espiritual, será da mesma maneira que nós? Vamos ler a resposta dos espíritos e fazer essa comparação. Como eles se instruem e como nós nos instruímos e podemos melhorar essa nossa instrução. Vamos lá. A resposta dos espíritos diz assim: eles estudam o seu passado e procuram os meios de se elevar. É uma terapêutica, pode-se dizer uma psicoterapia, não é? Uma anamnese. A anamnese é precisamente o estudo do passado para nos melhorarmos. Continuam os espíritos. Observam o que ocorre nos lugares por onde passam. Ouvem as palestras e conferências. Então, a observação dos outros, a observação de nós mesmos, é imprescindível para a nossa elevação. Então, primeiro passo, o estudo do próprio passado. O segundo, a observação. A observação é muito diferente do julgamento. Investigação, julgamento e punição é o que faz o sistema judiciário, é o que faz o sistema policial, judiciário e carcerário, que qualquer um pode observar, não melhora as pessoas. Observação, análise e aprendizado é precisamente o que nos expande. Qual a diferença entre um e outro? A perspectiva. Se normalmente olhamos as pessoas para julgar e punir, para diminuir os outros e nos exaltar, claro que isso só pode ser uma doença. Mas observar a vida, nos observar, promover ações de reparação, de reconciliação, estimular processos de aprendizado, só pode ser um meio de evolução. Muito bem, então, estudo do passado e observação do que ocorre por onde nós passamos. Um terceiro meio, ouvem as palestras e conferências. A instrução mais diretamente. Mas isso nós fazemos aqui também. Não sejamos apressados na avaliação. Então dizem os espíritos, ouvem as palestras e conferências dos homens mais esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. Vejam só, amigos e amigas, nós aqui também ouvimos palestras e conferências, mas escolhemos para assistir esses momentos de instrução de seres com mais títulos, com postos, com cargos. E os títulos acadêmicos
as posições de poder, os cargos que cada um ocupa, são muito diferentes do efetivo esclarecimento, da efetiva maior elevação. Isso é uma diferença fundamental do nosso processo educativo para o dos espíritos esclarecidos, porque se nós buscamos as aparências, a elevação aparente daqueles a quem damos ouvidos, eles buscam elevação essencial, verdadeira. Muito interessante que a gente possa ter mais discernimento para analisar aqueles a quem nós situamos na posição de instrutores das nossas vidas. Temos escolhido muito mal nossos ídolos, nossos mestres, nossas referências. Muito mal. Discernimento para escolher nossas referências evolutivas é urgente para todos nós. E dizem os espíritos no encerramento dessa questão: participando de todas essas atividades, rememorando o estudo do nosso passado, a observação do que nos ocorre a cada momento e as palestras e conferências, os nossos momentos de cursos e de aprendizado, mas de espíritos efetivamente mais elevados que nós mesmos, nós adquirimos conhecimentos e somos inspirados por ideias que não tínhamos antes. Assim se conduzem os espíritos de boa vontade na pátria espiritual, assim deveríamos nos conduzir nós aqui na encarnação. Não é? Pergunta 228, a pergunta seguinte: os espíritos conservam algumas de suas paixões humanas? Os espíritos elevados, ao desencarnarem, libertam-se das paixões inferiores e ficam somente com as boas. Já os espíritos inferiores as conservam, ou seja, conservam as paixões inferiores, pois de outro modo seriam espíritos elevados. Então, morte é transformação? Sem dúvida nenhuma, é transformação na nossa roupagem, transformação na matéria que envolve os nossos espíritos. Nesse ponto de vista, sim, morte é transformação. Mas a morte sempre eleva os seres? A morte é um evento de grande importância, mas que nem sempre eleva os seres, porque essa elevação depende da boa vontade de cada um. Está aí a vida para nos provar isso a todo momento. Milhões de seres passam por experiências, e alguns dos que passam por experiências iguais ou extremamente semelhantes, alguns permanecem no erro e outros aprendem. Por que a diferença? Onde está a diferença? Exatamente no orgulho, na vaidade de uns e na humildade e na boa vontade de outros. Cultivar essas ferramentas fundamentais da expansão é tarefa fundamental. Não é? Questão número 229. Por que os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam suas más paixões, uma vez que reconhecem nelas os seus inconvenientes? A resposta diz assim: no mundo existem pessoas excessivamente invejosas. Será que os homens acreditam que elas deixam de ser invejosas apenas porque desencarnaram?
após a partida da terra, principalmente para aqueles que tiveram paixões muito intensas, resta uma espécie de atmosfera que os acompanham. Uma atmosfera que os acompanha, que os envolve, fazendo com que conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não está inteiramente desligado delas. Apenas por alguns momentos ele entrevê a verdade, como que para lhe mostrar o bom caminho. Então, sim, a experiência da morte é experiência extremamente impactante. Passam por fases que as EQMs, experiências de quase morte, são consensuais em apontar. Atravessamos um túnel, no fundo do qual há uma luz muito intensa, muito acolhedora, diante da qual nos sentimos muito bem, em presença da qual adquirimos uma espécie de memória instantânea e total do que aconteceu na Terra, passando em momentos toda a nossa vida encarnada diante de nós. Apenas a vivência do despir o corpo físico, experiência que é contrária a todos os nossos instintos de conservação, seguida dessa vivência, dessa revisão instantânea de todos os fatos que nós vivenciamos na Terra, só isso já tem efeito intenso em qualquer criatura. Tudo isso, porém, no contexto da morte, o grande medo da criatura, da morte embebida em dúvida sobre o que vem no futuro, em mágoa e culpa do que vem do passado, é realmente uma vivência impactante. A pergunta 230 diz assim: bom, é uma vivência impactante, mas nem sempre suficiente para o aprendizado, porque algumas pessoas aferram-se, aprisionam-se em acomodações, em conveniências, em má vontade, na postura do incompreendido, da vítima, e a vítima incompreendida se paralisa e não consegue aprender. Então, todos passamos e passaremos pela morte. Alguns milhares de vezes. Mas nem todos, especialmente aqueles que não têm consciência do processo evolutivo, aprenderemos, nos transformaremos com a vivência da morte. Estudemos a grande passagem, a grande transformação, para tirarmos dela o máximo proveito. Então, questão 230 e última desse nosso momento de estudo: o espírito progride no mundo espiritual? Pergunta Kardec. E a resposta é: pode melhorar-se muito, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo de progredir. A boa vontade que falávamos até agora. E continuam eles: mas é na existência em corpo físico que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Muito interessante. A vivência no mundo espiritual se mostra uma espécie de graduação, na qual
lemos livros, fazemos cursos, aprendemos muita coisa. Mas assim como na formação de uma profissão, o aprendizado teórico não é suficiente e verifica-se o efetivo aprendizado na prática, assim como numa religião, o decorar capítulos e versículos pouco representa diante da necessidade de testemunharmos, de exemplificarmos as melhorias que julgamos ter aprendido. Também, no mundo espiritual, nós aprendemos muito, mas é na vivência da pátria material, na encarnação, que somos testados quanto ao aprendizado efetivamente realizado. É na existência em corpo físico que o espírito põe em prática as novas ideias que adquiriu. Por quê? Porque na pátria espiritual, nós quase sempre estamos distanciados dos nossos inimigos, menos aferrados aos convites do prazer, dos sentidos, menos atolados na lógica do ego individual e dos diversos egos coletivos que nos convidam à violência. A violência contra o que supomos ser raças adversárias, classes sociais adversárias, profissões concorrentes, as quais, porém, tudo isso são apenas condições momentâneas, roupagens momentâneas, não somos nós. Não há por que nos apegarmos a essas condições momentâneas, mas quando estamos na carne, essa é a nossa tendência. E aí, como que embriagados com todas essas seduções da carne, se demonstram, se explicitam nossos reais aprendizados. São as provas. É a hora da verdade. Por isso, não pode nenhum espírito ficar indefinidamente estudando no mundo espiritual. Precisa encarnar para demonstrar sua real vontade de transformação. É isso exatamente que estamos vivendo, especialmente agora, na transição planetária, já que tudo o que vivemos até agora não deixa de ser preparação para, no momento da crise, no momento da pandemia, no momento da guerra, no momento dos terremotos, das tragédias, nós efetivamente demonstrarmos se é uma verdade ou uma pretensão, se é nosso rosto ou nossa máscara, o avanço que julgávamos ter. Não basta falar em amor, é preciso praticar a fraternidade, uns com os outros. Muito bom esse aprendizado, muito boa essa lucidez, fundamental termos essa certeza entre nós nesse momento das nossas vidas. Vamos saudar agora nossos amigos: Regina Frutuoso Guerra, Andréa Salvatore, deixa eu ver se eu consigo ver mais pessoas. O Facebook não está me abrindo essas outras
essas outras possibilidades. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Agora sim. Muito boa noite, Maria José Sobral, Ana Afonso, Vitória Regina Barbosa, Estela Santana Nogueira, nossa grande amiga do Semente de Luz, Osório Simões, Andréa Santos, Roseli Lanciotti, Noêmia Félix. Muito bom estar com cada um de vocês. Que assim seja. Muito bom. Regina Frutuoso, André Salvatore. Muito bacana. Que nós continuemos nos próximos dias, amanhã, apesar de que nesse feriado eu deixarei de fazer oração-ação. Voltarei no domingo para a gente retomar no nosso curso de encontros essenciais com Jesus. Muito bom, muito grato pela participação. Agora encerraremos o nosso momento desejando muita paz e muita luz a todos vocês. Gratidão, muito bom e até a próxima.